Fala galera, beleza? Como estão? Pessoal, vamos falar agora de deslocamento de equilíbrio, tá? Daí a gente vai ficar falando de constante de equilíbrio frequentemente, tá? Em equilíbrio iônico, só que isso fica para depois, beleza? Agora o nosso objetivo, deslocamento do equilíbrio. Disparado é o conteúdo mais importante para a tua prova. Depois de deslocamento de equilíbrio, o outro ponto mais importante é pH, que é o próximo ponto. Beleza? Só que, galera, isso aqui é muito importante para vocês, toda a atenção do mundo em deslocamento, tá? Vamos lá. Primeiramente, é importante que a gente entenda que o deslocamento de equilíbrio, tá, é descrito pelo princípio de Le Chatelier. A gente não precisa escrever um enunciado, o que a gente precisa é entender como que o equilíbrio vai ser deslocado. É basicamente isso. Mas o princípio de Le Chatelier, galera, diz basicamente o seguinte: suponha que uma reação química esteja no equilíbrio, tá? Tá no equilíbrio. Esse sistema pode passar por algumas perturbações através da mudança da concentração, da temperatura e da pressão, beleza? Então esses três fatores são capazes de perturbar o sistema em equilíbrio. Só que o sistema vai reagir a esta perturbação e um novo equilíbrio será atingido. Então, galera, é basicamente assim, ó, suponha que um sistema esteja no equilíbrio. Através da mudança da concentração, da temperatura ou da pressão, o sistema pode ser perturbado, tá? E o sistema responderá a essa perturbação, fazendo com que um novo equilíbrio seja atingido. Então, ó, estava no equilíbrio, perturbou, atingiu o equilíbrio novamente. É isso, tá? Só que aí, pessoal, é muito importante que a gente coloque aqui em list, tá? Os três fatores que deslocam o equilíbrio, tá? E quando nós pensamos nos três fatores que são capazes de deslocar o equilíbrio, esses três fatores são, primeiramente, concentração. Segundo, galera, nós temos a temperatura. E por último, nós temos a pressão, beleza? Então aqui, pessoal, é muito importante que a gente já coloque aí as notações que são necessárias, tá? Para que a gente não fique escrevendo a mesma coisa várias vezes, beleza? Então olha só, quando a gente for fazer referência à concentração, a gente vai chamar a concentração de colchete, beleza? Temperatura a gente vai chamar de T maiúsculo, tá? E a pressão a gente vai chamar de P maiúsculo, beleza? Então essa é a anotação que a gente vai utilizar, já guarda isso pra gente não ter que ficar escrevendo toda hora, beleza? Então, ó, colchete, concentração, T maiúsculo, temperatura, P maiúsculo, pressão. Agora, galera, sabendo que esses três são os fatores que deslocam o equilíbrio, pô, não vacila. E quando eu digo não vacila, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: aqui, ó, tem catalisador? Tem catalisador ali? Não, não tem. Se não tem catalisador, é porque o catalisador não desloca o equilíbrio. Beleza? Eu já estou adiantando isso, eu vou comentar isso em detalhes depois, tá? Mas já é para você saber que catalisador não desloca equilíbrio, ele não está listado aqui, galera. Catalisador não desloca equilíbrio. A função do catalisador é fazer com que a reação seja acelerada, né? E com isso, o equilíbrio é atingido mais rápido. Então, o catalisador faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. Mas ele desloca equilíbrio? Não desloca. Então, por isso, ele não está listado aqui. Porque catalisador não desloca o equilíbrio. Beleza. Agora, galera, tendo aí essa informação em mãos, tá? Nós temos tudo que a gente precisa para falar do deslocamento de equilíbrio, da parte aplicável mesmo, beleza? Só que para a gente trabalhar com o deslocamento de equilíbrio, eu peço, galera, que a gente assuma aqui uma reação hipotética, bem simples, tá? Uma reação bem tranquilinha, para que a gente consiga visualizar a justificativa do porquê o deslocamento de equilíbrio se dá daquela forma, tal. Beleza? Então, olha só, eu vou assumir aqui fase gasosa, que é a melhor que a gente tem para trabalhar, tá? Então, considere que a gente tem aqui uma substância A, gasosa, e que essa substância A, galera, produza a substância B através de uma reação reversível, tá? Então, aqui nós temos uma reação que é reversível, lembra? Seta vai, seta volta, reversibilidade, beleza? Toda reação reversível que acontece dentro de um sistema fechado atinge o equilíbrio. Então, em um determinado momento, essa reação vai atingir o estado de equilíbrio. Lembra disso? A reação atinge o equilíbrio, galera, quando a velocidade da reação direta, aqui ó, a velocidade da reação direta, fica igual à velocidade da reação inversa, né? Aí o equilíbrio é atingido. Só que aí, pessoal, eu quero que a gente pense no estado de equilíbrio e eu quero que a gente pense fora do estado de equilíbrio. Beleza? Quando a gente pensa no estado de equilíbrio, nós podemos pensar na constante de equilíbrio. Eu vou chamar ela de Kc,
porque a gente vai expressar essa constante pelas concentrações. Lembra que a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, tá? Então aqui a gente vai ter concentração de B dividido pela concentração de A, tá? E cada um, galera, cada participante aqui vai elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? Como aqui a proporção é 1 para 1, ó, aqui vai elevado a 1 e aqui vai elevado a 1 também. Beleza. Só que quando a gente usa K, galera, quando a gente usa K para representar a constante aqui, né, a gente está dizendo que essa reação está no equilíbrio, porque o K é utilizado para o estado de equilíbrio. Quando a gente pensa num estado fora do equilíbrio, galera, a gente pensa em Q, né? Então aqui a gente vai pensar em Q agora. Eu vou chamar isso aqui de QC, que é o quociente da reação. Quando a gente pensa no QC, quociente da reação, galera, o QC também é definido matematicamente como concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes e cada um, galera, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Beleza? Agora, por favor, o detalhe aqui é fundamental, tá? E quando eu digo detalhe é fundamental, você vai assumir que esse estado aqui, ó, é o estado de equilíbrio. Então aqui a gente vai ter concentração de B no equilíbrio, concentração de A no equilíbrio. Tanto é que a gente está usando K, né, para representar a constante de equilíbrio. Agora aqui, galera, é fora do equilíbrio, tá? Então quando a gente pensa no QC, galera, o QC representa um estado que é fora do equilíbrio, beleza? Quando a gente pensa no deslocamento de equilíbrio, o deslocamento de equilíbrio, galera, perturba o equilíbrio, né? Os fatores externos aqui, descritos no princípio de Le Chatelier, perturbam o equilíbrio. E quando ele perturba o equilíbrio, a gente tira isso do equilíbrio. Por isso que eu quero que a gente interprete o Q aqui, tá? Porque através do Q, a gente vai voltar para o K. E quando a gente sai do Q para o K, aí a gente vai conseguir entender por que o equilíbrio desloca do produto para o reagente, ou da esquerda para a direita, de direita para a esquerda. Por quê? Tá? Então a gente vai conseguir visualizar isso, galera, interpretando o KC e o QC. Tranquilo? Beleza? Então, galera, primeira coisa que eu peço que você visualize aqui é o seguinte, ó. A gente vai fazer uma análise e a análise, ela tem que sempre se voltar para isso, ó. A gente tem que sempre se voltar para isso. O QC tem que ficar igual ao KC, tá? O QC tem que ficar igual ao KC. E quando eu digo que essas coisas devem ficar iguais, quando eu digo que o QC e o KC são iguais, galera, é porque a reação vai estar no equilíbrio, beleza? Então eu preciso disso, galera. O QC tem que ser igual ao KC. Vamos colocar aqui, ó, QC tem que ser igual ao KC. E nesse caso a gente assume a reação estará no estado de equilíbrio, que é o que a gente precisa, tá? Então aqui nós teremos o estado de equilíbrio. Beleza? Agora, acontece, galera, de que quando a gente perturba o equilíbrio químico, nós podemos visualizar o Q ficando maior do que o K ou o Q ficando menor do que o K, tá? Então aqui ó, a gente vai pensar que o QC pode ser menor do que o KC, beleza? Aí a gente vai escrever alguma coisa aqui depois, tá? E a gente pode visualizar também, galera, o QC sendo maior do que o KC. Tá? E aí, lembra desse detalhe, tá? Lembra desse detalhe? Quando a gente assume que o QC é menor do que o KC, a gente vai ter que pensar no deslocamento de equilíbrio para fazer com que essas coisas fiquem iguais, né? Para sair daqui para cá. Se o QC é maior do que o KC, eu tenho que deslocar o equilíbrio de modo a fazer com que essas coisas voltem a ficar o quê? Iguais. Beleza? Então nosso objetivo vai ser esse, basicamente, tá? Então, galera, vamos tentar visualizar aqui o que acontece basicamente, tá? Eu vou fazer um rabisco, beleza? Então, muita atenção, tá? Qualquer coisa para o vídeo, volta direitinho, beleza? Porque aqui eu vou fazer um rabisco e depois a gente vai formalizar, a gente vai escrever tudo bonitinho, tá bom? Então, olha só, galera. Primeiro passo aqui que a gente deve dar é o seguinte, ó. Você concorda comigo que quando o QC é igual ao KC, tá no equilíbrio, mas a gente pode deslocar o equilíbrio. E quando eu digo a gente pode deslocar equilíbrio, galera, é porque a gente pode adicionar reagente, adicionar produto, retirar reagente, retirar produto. O que eu estou querendo dizer, galera, é que a gente pode trabalhar aqui com a influência da concentração no deslocamento de equilíbrio. Como assim, Manuel? Vamos lá. Tá no equilíbrio. Tá no equilíbrio. Só que eu vou perturbar o equilíbrio. Eu vou aumentar a concentração de A. Só que quando eu aumento a concentração de A, ó, aumentei a concentração de A.
Você concorda comigo que quando a gente muda a concentração, a gente vai fazer com que o equilíbrio seja perturbado, né? Até porque, galera, mudou a concentração, o valor aqui não muda, tá? Isso aqui é constante, beleza? Então atenção com isso. Isso aqui é constante, tá? Então, quando eu aumento a concentração de A, eu vou mudar o valor do QC. Agora, presta atenção, vai. Você concorda que A está no denominador? Se eu aumento a concentração de A, o QC diminui. Eu tirei do equilíbrio porque eles estavam iguais, ó. E eu aumentei a concentração de A. Eu fiz com que o QC diminuísse. E se o QC diminui, o QC vai ficar menor do que o KC. Beleza? Agora, eu preciso que essas coisas voltem a ficar iguais. Para que o QC volte a ficar igual ao KC, a concentração de A vai ter que diminuir um pouquinho, a concentração de B vai ter que aumentar um pouquinho. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, galera, que quando eu adiciono reagente, quando eu aumento a concentração do reagente, o equilíbrio vai deslocar para o produto. Beleza? Por quê, galera? Porque quando eu adiciono A, o Q diminui. E para que ele volte a ficar igual ao KC, eu vou ter que diminuir um pouco a concentração de A, aumentar um pouquinho a concentração de B, para que o Q volte a aumentar e volte a ficar igual ao KC. É isso que a gente vai ter que pensar. Tranquilo? Então vamos pensar outra coisa aqui rapidinho, ó. Outra situação, tá? A gente já sabe, galera, que quando o QC é menor do que o KC, a gente vai perceber o deslocamento do equilíbrio, né, para o lado dos produtos, tá? Então aqui desloca para o lado dos produtos, beleza? Agora vamos pensar no inverso? Quando eu digo pensar no inverso, mais uma vez, muita atenção, galera, não vamos bobear aqui, tá? Muita atenção. Primeiro passo, você concorda comigo que está no equilíbrio inicialmente. Só que eu vou perturbar o equilíbrio. E eu vou perturbar o equilíbrio porque eu vou adicionar produto nessa reação. Eu vou aumentar a concentração do produto. Só que quando eu aumento a concentração do produto, eu aumento o QC. E quando eu aumento o QC, opa, tirou do equilíbrio. Tirou do equilíbrio, porque o QC antes estava igual ao KC, estava no equilíbrio, só que aí eu aumentei a concentração de B e eu fui lá e aumentei o QC, né? Então eu tirei do equilíbrio, está fora do equilíbrio. E aí, galera, para que o equilíbrio seja atingido novamente, já que eu aumentei isso aqui, ó, eu vou ter que reduzir um pouco isso. Agora, para que o Q reduza, eu vou ter que diminuir um pouco a concentração de B e aumentar um pouco a concentração de A. Beleza? Então o que eu estou querendo dizer, galera, é que quando eu adiciono B, o B vai ser consumido e vai formar um pouco de A. Ou seja, o equilíbrio vai deslocar para onde? Para os reagentes, tá? Então, quando a gente adiciona aqui o B, ó, consome o B e forma o A. Beleza? E aí, o Q diminui e volta a ser igual ao K. Deu para pegar a ideia? Então, quando, galera, a gente adiciona produto e o QC fica maior do que o KC, o equilíbrio vai ser deslocado. E o equilíbrio desloca para os reagentes. Beleza? Equilíbrio desloca para os reagentes. E nessa ideia, pessoal, quando a gente assume isso aqui, tá? A gente já pode pensar o seguinte: quando a gente assume que o equilíbrio desloca para o reagente, aí a gente está pensando que o Q vai voltar a ser igual ao K. E a reação vai atingir um novo equilíbrio químico. Beleza? É isso? Tranquilo? Agora, vamos apagar isso aqui? Tá? E quando eu digo para a gente apagar isso, galera, é porque no fim das contas a gente precisa formalizar essas coisas, beleza? Então atenção aqui, tá? Vamos tentar definir tudo bonitinho, tudo de forma organizada, a influência de cada ponto dentro da concentração, galera. Nós estamos falando do primeiro ponto, ponto número 1, que é concentração. Nós podemos observar 4 influências diferentes quando a gente pensa em concentração, tá? Então, olha lá, ó, nós podemos observar primeiramente o aumento da concentração dos reagentes, tá? Então, atenção, ó, aumento da concentração dos reagentes, beleza? Nós podemos observar também, galera, a diminuição da concentração dos reagentes, beleza? Então, aqui nós podemos observar duas coisas que podem ser feitas com os reagentes, tá? Agora, a mesma coisa que a gente faz com reagente, a gente também pode fazer com produto, né? Então, a gente pode aumentar a concentração do produto e a gente pode diminuir a concentração do produto, beleza? Então, é basicamente isso. E aí, galera, quando a gente faz esse tipo de procedimento aqui, o equilíbrio químico vai ser deslocado, né? E ele vai ser deslocado para qual lado? Ele vai deslocar para o produto?
para reagente? É isso que a gente tem que definir. Beleza? E isso é muito tranquilo, galera. A gente vai conseguir generalizar isso, tá? A gente pode generalizar, isso facilita muito a tua vida, tá? Então vamos lá, atenção. Vamos resolver isso aqui, vamos dizer para onde o equilíbrio desloca. Depois a gente vai lá e interpreta aqui, galera, rapidinho, tá? Não custa nada a gente fazer a interpretação desse negócio aqui, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, vamos aumentar a concentração do reagente? Galera, quando a gente aumenta a concentração do reagente, o Q diminui. Só que a gente precisa fazer com que o Q volte a aumentar, né? E para que o Q volte a aumentar, porque ele diminuiu, a gente precisa fazer com que eles fiquem iguais de novo aqui, ó. Então, a gente vai perceber que o A vai ser consumido, o B vai ser formado. Resultado, o equilíbrio aqui, galera, quando a gente trabalha com a adição de reagente, desloca para o lado dos produtos. Beleza? Então, ó, adicionou reagente, o equilíbrio desloca para os produtos, beleza? Desloca para os produtos, tá? Então, muita atenção com isso, guarda e generaliza. E quando eu digo generaliza, sempre que você adicionar alguma coisa, desloca para o lado oposto, guarda isso, tá? Adicionei reagente, desloca para o produto. Adicionei produto, desloca para o reagente. É sempre isso, tá? Adicionou alguma coisa, desloca para o lado oposto àquele que você adicionou. Foi? Beleza. Agora, galera, vamos remover ali, né? Agora deixa eu apagar aqui para a gente fazer a mesma análise. Vamos remover o reagente. E quando a gente remove reagente, olha lá, ó, eu estou diminuindo a concentração do reagente. Só que quando eu diminuo aqui embaixo, galera, quando eu diminuo no denominador, o resultado aumenta. Só que você concorda comigo que quando o Q aumenta, o Q fica maior do que o K? E quando o Q fica maior do que o K, galera, opa, eu diminuí aqui. Eu preciso fazer com que o Q volte a ficar igual ao K. Então o Q vai ter que diminuir um pouco. E para que o Q diminua um pouco, a concentração de B diminui para formar um pouco de A. Deu para pegar a ideia? Então aqui, galera, ó, quando eu tirei A, o Q aumentou. Só que para que o Q volte a ficar igual ao K, eu vou perceber que o B vai ser consumido e formar um pouquinho do A. E aí a gente equilibra as coisas, tá? Então, olha lá, ó, remover o reagente. O equilíbrio vai deslocar para o lado dos reagentes. Beleza? Então, atenção para fazer generalizações aqui, tá? Quando a gente tira alguma coisa, o equilíbrio desloca para aquele mesmo lado que a gente retirou. Beleza? Então, olha lá, ó, atenção. Adicionou alguma coisa, desloca para o lado oposto. Removeu alguma coisa, desloca para o mesmo lado que foi removido, tá? Então, se eu tiro o reagente, o equilíbrio desloca para o próprio reagente. Se eu adiciono o reagente, o equilíbrio desloca para o produto. Guarda isso, importante pra caramba. Beleza? Então agora, galera, já que a gente já tem tudo em mãos aí, generalizamos, né? O resto fica muito simples. E quando eu digo que o resto é bem tranquilo, olha só, vê se você concorda comigo. Adiciona produto. Quando a gente adiciona produto, olha lá, ó, aumentou a concentração do produto, aí o Q vai aumentar. Beleza? Quando o Q aumenta, perturbou o equilíbrio. Eu quero fazer com que o Q e o K voltem a ficar iguais. Para isso, galera, eu vou ter que diminuir o Q. E como que o Q diminui depois dele ter aumentado? O B vai ser consumido e formar um pouco do A. Beleza? Ou seja, quando a gente adiciona o produto vai ser um pouco consumido e formar reagente. Ou seja, galera, adicionou alguma coisa, desloca para o lado oposto, né? Adicionou produto, desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes, tá? Então, sendo assim, galera, a gente já pode até anotar apenas, tá, o outro ponto, porque eu acredito que deu para vocês pegarem a ideia de uma forma tranquila, beleza? Então, olha lá, ó, adicionou, desloca para o lado oposto, retirou, desloca para o mesmo lado, né? Então, se você tira produto, o equilíbrio vai deslocar para o lado dos próprios produtos da reação. Beleza? É isso, galera. Agora, vamos usar o nosso bom senso, hein? Para o contexto industrial, pensando na indústria, a indústria que visa produzir mais, o que é viável? Pensando na indústria. Pensando na indústria, não é melhor formar mais produtos? Se para a indústria é melhor formar mais produtos, qual é a técnica visando ali o deslocamento de equilíbrio que a gente deve utilizar? A gente pode ou aumentar a concentração dos reagentes para deslocar produto, ou a gente pode remover produto.
porque quando a gente remove alguma coisa, desloca para o mesmo lado que foi removido. Pegou a ideia? Beleza, galera? Então, sendo assim, pessoal, quanto à concentração, é isso, tá? Só que agora a gente precisa falar da parte de aplicações disso aqui. Beleza? Então, por favor, não vamos vacilar. Lembra que quando eu fui mudando as concentrações, eu só falei do que, né? O K não é afetado pelas concentrações. Não vacila. A constante equilíbrio é constante, tá? Constante. Beleza? Então, sendo assim, galera, a partir de agora, vamos para a parte de aplicações. Depois de trabalhar essas aplicações, a gente resolve uma questão, tá? Eu vou te indicar onde essa questão está. E aí você pega essa questão e a gente vai solucionar essa questão. E aí a gente finaliza essa primeira parte de deslocamento de equilíbrio, tá? Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos falar do deslocamento de equilíbrio que pode acontecer no nosso sangue. Pô, sangue? Como assim? Sim, galera. O nosso sangue é constituído por um sistema tampão, né? São temas futuros que nós vamos trabalhar. Mas quando a gente pensa no tampão, tampão nada mais é do que um sistema que fica com um pH praticamente constante, né? Então o sangue, ele tem um pH que fica ali por volta de 7,35, 7,45, né? Basicamente 7,4 em média, né? Não vamos pensar em sangue venoso, sangue arterial, nada disso. 7,4 é um valor razoável para a gente analisar aqui, tá? Entre 7,35 e 7,45, beleza? O pH. Só que quando a gente pensa no sangue, o sangue é um sistema tampão, que significa dizer que ele consegue manter essa faixa de pH praticamente constante, né? Então, galera, quando o sangue ele foge dessa faixa, quando o pH fica maior do que 7,45 ou menor do que 7,35, a gente tem quadros clínicos chamados de alcalose, se for maior do que 7,45, e acidose, se for menor do que 7,35. E essas coisas trazem malefícios para a nossa saúde. Então a gente precisa conseguir visualizar tudo isso que eu estou falando para vocês dentro do deslocamento do equilíbrio químico. Beleza? Então muita atenção aqui, galera, porque isso aqui é muito válido para vocês. É uma parte de aplicação extremamente importante, tá? Então aqui, galera, aplicações. E a primeira aplicação que a gente vai trabalhar aqui, ó, é falando do equilíbrio químico no sangue. Beleza? Quando a gente pensa no nosso sangue, a gente vai pensar aqui, galera, em duas reações que acontecem. Beleza? A gente tem aqui, primeiramente, a reação que vai acontecer entre o gás carbônico, que é o CO2, e a água. Nessa reação aqui, galera, do gás carbônico com a água, nós teremos a obtenção de um ácido, que é o ácido carbônico, né? Então aqui a gente vai ter o H2CO3, né? Que vai estar em meio aquoso. E a gente sabe, pessoal, que ácidos em meio aquoso ionizam, liberando o íon H+, tá? Então aqui a gente observa também que o ácido carbônico, que é o H2CO3, em água vai ionizar. E quando ele ioniza, a gente tem aqui, ó, a obtenção de íons H+, em meio aquoso, e íons bicarbonato, né, que são os íons HCO3-. Tanto é que muitos livros vão dizer assim, olha, o sangue é um tampão do ácido carbônico com o bicarbonato, tá? Isso, inclusive, é bom de você conhecer. Só que lá na aula de tampão eu vou comentar isso em detalhes, fiquem tranquilos, tá? Mas já vai sabendo, o sangue é um sistema tampão do ácido carbônico com a sua base conjugada, né, que é o bicarbonato, beleza? Só que agora vamos pensar aqui em duas situações, tá? E quando eu digo pensar em duas situações, galera, é muito válido que a gente consiga ter essa visualização aqui, ó. Vamos considerar uma seta, beleza? Vamos considerar uma seta aqui, tá? Para um lado, a gente vai considerar o quadro chamado de alcalose. Para o outro lado, a gente vai considerar o quadro chamado de acidose, beleza? Então, olha só. Aqui, primeiramente, vamos apontar essa seta aqui para indicar que a gente pode ter os dois quadros, beleza? Então, olha só, pessoal. Primeiramente, assuma isso, tá? Aqui a gente assume o quadro de acidose, tá? E aqui a gente vai ter o quadro de alcalose, beleza? Agora, o detalhe que a gente tem como sendo bem importante é que a gente só vai ter acidose, galera, se o pH do meio ficar menor do que 7,35, tá? E a gente só vai ter alcalose se o pH do meio ficar maior do que 7,45.
Tranquilo? E existem algumas coisas que fazem com que a gente tenha alcalose ou acidose, como por exemplo o processo de respiração. Então aqui, galera, eu vou falar de alcalose e acidose voltados para a respiração, tá? Não é metabólico, tá? É processo respiratório mesmo, beleza? E quando a gente pensa no processo respiratório, nós podemos pensar em dois eventos. Um evento a gente chama de hiperventilação e o outro evento a gente chama de hipoventilação. Tranquilo? E isso a gente pode justificar pensando no deslocamento de equilíbrio, pensando na concentração. Beleza? Então, galera, vamos pensar primeiramente num evento chamado de hiperventilação, tá? Tá aí, ó, hiperventilação. E aí, pessoal, antes de mais nada, eu já lanço uma pergunta para vocês. E a pergunta é, olha, quando a gente tem uma hiperventilação, eu vou dizer que nós vamos ter um quadro de acidose ou um quadro de alcalose? E aí, quando a gente tem hiperventilação, alcalose ou acidose? Galera, quando a gente tem hiperventilação, nós podemos pensar em alguns contextos, né, em que as pessoas têm esse processo de hiperventilação. Quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa faz exercícios físicos, né, porque isso ativa muito a respiração, né, as pessoas ficam respirando muito rapidamente, né, então, quando você respira muito fortemente, rapidamente, você concorda comigo que o CO2 fica menos no teu sangue, fica menos no teu organismo? Então suponha que você está respirando muito rápido, você está muito ansioso, ou você está com muita raiva, e aí você está respirando muito rápido. Se você respira muito rápido, o CO2 não fica tanto no teu organismo. O CO2 sai mais do que fica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, basicamente, é que quando a gente respira muito rápido, o CO2 fica pouco no nosso sangue. Ou seja, galera, a concentração do CO2 diminui. Beleza? Então, olha lá, ó. Quando a gente tem uma hiperventilação, o CO2 fica menos no organismo. Então, a concentração do CO2 diminui. Só que quando a concentração do CO2 diminui... Opa, calma aí. Eu estou diminuindo a concentração do reagente. Ou seja, galera, quando a concentração do reagente diminui, olha lá o equilíbrio, ó. Diminuiu a concentração, desloca para o mesmo lado que diminuiu, ó. Então aqui o equilíbrio desloca para o reagente. Só que quando esse equilíbrio aqui desloca para o reagente, esse equilíbrio de baixo também vai deslocar para o reagente. Deu para visualizar? Porque olha lá, ó, o equilíbrio de cima desloca para o reagente. O equilíbrio de baixo também vai deslocar para o reagente, porque ó, quando eu desloco para o reagente aqui em cima, o ácido carbônico é consumido para formar mais CO2. E se o ácido carbônico é consumido, estou diminuindo a concentração dele aqui, ó, o equilíbrio de baixo também desloca ali para a esquerda, para o reagente. Tranquilo? Então, galera, mais uma vez, ó, quando a concentração de CO2 diminui, a gente vai observar o equilíbrio sendo deslocado para a esquerda aqui em cima e para a esquerda aqui embaixo. Opa, olha lá, ó. Quando o equilíbrio é deslocado para a esquerda, a concentração do H+ vai diminuir. Beleza? Então, galera, diminuiu a concentração do CO2, vai diminuir a concentração do íon H+. E quando a concentração do íon H+ diminui, está diminuindo a acidez, porque está diminuindo a concentração do íon H+. E quando diminui a acidez, nós temos o aumento do pH. Opa, calma lá. Se o pH aumenta, galera, é um quadro de acidose ou um quadro de alcalose que a gente vai visualizar? Aqui, ó, o que a gente vai enxergar é um quadro chamado, deixa eu colocar de vermelho, tá? Para ficar bem destacado. É um quadro de alcalose. Beleza? Alcalose. Guarda isso, velho. Guarda isso. É muito importante. Tá respirando muito rápido. Diminui a concentração do CO2. O equilíbrio de cima desloca para a esquerda, para o reagente. O equilíbrio de baixo também desloca para o reagente. Quando o equilíbrio de baixo aqui, galera, desloca para o reagente, vai diminuir a concentração do H+. E quando a concentração de H+ diminui, isso vai gerar um aumento no pH, ou seja, um quadro de alcalose. Só que a gente também pode pensar no outro evento. E o outro evento nós podemos chamar de hipoventilação, né? Quando a gente pensa na hipoventilação, galera, atenção aqui, ó. Hipoventilação significa dizer que você está respirando muito lentamente, ó. Está respirando devagarzinho, né? E se você respira bem devagarzinho, o CO2 fica mais. E se o CO2 fica mais, o que vai acontecer é que a concentração do CO2 no sangue vai aumentar, né? Porque você está respirando muito devagar. Então o CO2 fica mais ali.
Então a concentração dele aumenta. Quando a concentração do CO2 aumenta, a gente vai perceber que o equilíbrio químico aqui, ó, já que eu estou aumentando a concentração do reagente, desloca para o produto. Beleza? Então, deslocou o equilíbrio aqui para o produto, tá? Agora, quando o equilíbrio de cima desloca para o produto, o equilíbrio de baixo também vai deslocar para o produto. Beleza? Resultado, galera? Se o equilíbrio de baixo deslocou para o produto, olha o que eu estou aumentando aqui, ó, a concentração de H+. E se eu aumentar a concentração de H+, eu estou aumentando a acidez do meio. Galera, hipoventilação, o CO2 fica mais. Se o CO2 fica mais, a concentração de CO2 aumenta. Se a concentração de CO2 aumenta, a gente vai observar o aumento da concentração do H+, pelo deslocamento de equilíbrio. E se aumenta a concentração de H+, aumenta a acidez. O que significa dizer que o pH diminui. E isso, galera, gera um quadro chamado de acidose, tá? Então aqui a gente vai ter uma acidose. Deu para pegar a ideia? Isso aqui é importante, galera. Guarda isso, tá? Não deixe isso aqui passar batido. Beleza? Então vamos falar de uma outra aplicação aqui, tá, pessoal? Que também é importante para vocês. Que é uma coisa assim que é muito boa. Muito boa mesmo, tá? A gente pode pensar em várias aplicações dentro do deslocamento de equilíbrio, né? Só que aqui a gente vai trabalhar algumas apenas, tá? Que a gente pode considerar como sendo mais importantes, digamos assim. Então o segundo ponto aqui que nós vamos abordar, galera, é a aplicação quando a gente pensa aqui, galera, no dente, tá? Equilíbrio químico envolvendo os dentes. Beleza? Quando a gente pensa no equilíbrio químico envolvendo os dentes, galera, nós podemos pensar na hidroxiapatita. Eu vou escrever a fórmula mínima da hidroxiapatita, tá? Então aqui nós vamos ter a hidroxiapatita, que é Ca5, daí nós vamos ter PO4, 3, OH, tá? OH. Isso aqui é um sólido a temperatura ambiente, é um sal, né? Sólido. Só que aí, galera, muita atenção, tá? Inclusive eu peço para você anotar isso no teu caderno. Sólidos não deslocam o equilíbrio, beleza? Sólidos não deslocam o equilíbrio. Guarda essa informação, tá? Então aqui, galera, nós temos a fórmula da hidroxiapatita, beleza? Só que ela é sólida e a gente sabe que ela não desloca o equilíbrio, tá? Quando a gente pega a hidroxiapatita e coloca em água, a gente vai observar um processo de dissociação. E na dissociação a gente vai ter aqui, ó, 5Ca2+, nós vamos ter também o fosfato, né? 3 mols ali de PO4, 3-, beleza? E a gente também vai ter, galera, aqui, ó, OH-. Opa, tem OH-. E se tem OH-, significa dizer que isso aqui é um composto de caráter básico, né? Tem OH- ali no meio. Agora, nós podemos dizer que isso aqui constitui o esmalte dentário, né? Nós vamos ter dois processos acontecendo, já que a reação é reversível, né? A gente pode dizer que no sentido direto, a gente dissocia, a gente desfaz o esmalte dentário, né? Então nós vamos ter um processo chamado de desmineralização, E quando a gente associa esses íons, quando a gente junta esses íons, a gente vai ter o processo de mineralização, tá? Então aqui a gente vai ter a mineralização, tá? Então aqui em cima, galera, desmineraliza e embaixo mineraliza, beleza? Guarda isso aí. Só que agora a gente vai pensar no seguinte, considere que, galera, considere que eu vou beber refrigerante. Quando eu bebo refrigerante, tipo Coca-Cola, tá? Bebi Coca-Cola. Você concorda comigo que a Coca-Cola é ácida? E se a Coca-Cola é ácida, eu posso dizer que a Coca-Cola é fonte de H+. Então, quando eu bebo refrigerante, eu vou perceber aqui, galera, que eu estou aumentando a acidez do meio. E quando eu aumento a acidez do meio, galera, o que a gente vai visualizar basicamente é o seguinte, ó. Eu estou jogando H+ aqui no meio. Beleza? Porque eu estou bebendo refrigerante que é ácido, tá? Então eu aumento a concentração de H+. Só que você concorda comigo que o H+ que eu estou ingerindo, né, o ácido que eu estou ingerindo, vai reagir com esse OH-? E quando o H+ reage com o OH-, a concentração do OH- vai diminuir. Opa, OH- não é produto? OH- não é produto? Se OH- é produto e eu coloco alguma coisa que reage com o OH-, diminuindo a concentração do OH-, eu estou diminuindo a concentração dos produtos. E quando a concentração dos produtos diminui, o equilíbrio desloca para os próprios produtos.
Ou seja, quando eu adiciono H+, o H+ consome o H-, diminui a concentração do H-. Então eu vou favorecer a desmineralização dentária. Beleza? Então, quando a gente bebe muito refrigerante, por exemplo, isso pode fazer com que a gente dê cárie, por exemplo, porque desmineraliza o dente. Tranquilo? Então, ó, a adição de ácidos desloca o equilíbrio para os produtos, porque aqui a gente vai diminuir a concentração de OH-. Deu para pegar a ideia? Beleza. Agora, se eu quiser, galera, mineralizar, né? Se eu quiser mineralizar, o que eu posso adicionar? Eu posso adicionar, por exemplo, OH-. Porque se eu adiciono aqui, galera, OH-, ó, se eu adiciono OH-, eu vou aumentar a concentração do íon OH-. E quando a gente aumenta aqui, ó, OH-, eu estou aumentando o produto e a gente sabe que quando aumenta a concentração de alguma coisa, desloca para o lado oposto. Então, eu deveria ingerir alguma coisa de caráter básico. Deu para pegar a ideia? Então aqui, galera, o que vai favorecer a desmineralização? A ingestão de coisas mais ácidas. O que favorece a mineralização? A ingestão de coisas mais básicas. Deu para pegar a ideia? Maravilha, tá? Então, galera, basicamente isso aqui que é importante para vocês, tá? Só que aí, calma, né? Quando eu digo importante, dentro do contexto dos dentes, né? Mas aí a gente precisa de mais uma aplicação para isso, né? E a aplicação que eu vou trabalhar aqui com vocês agora é o que a gente vai chamar de peixes, tá? Então a gente vai falar de equilíbrio químico nos peixes, beleza? Isso aqui é importante pra caramba também. Porque a gente sabe, galera, que aquele cheiro de peixe, aquele cheiro característico dos peixes, se dá pela presença de aminas. Basicamente, nós temos a metilamina ou metanamina, né? Que tem aquele cheiro característico do peixe, tá? Quando a gente pensa aqui na metanamina ou metilamina, essa substância tem caráter básico. Só que imagina você o seguinte, eu vou pegar a metilamina, que tem ali o nitrogênio, é uma amina, tá? E a gente sabe que no nitrogênio tem um par de elétron livre, e vou colocar isso aqui em água. Quando a gente coloca aminas em água, a gente vai observar que as aminas são bases, são compostos de caráter básico, né? Você sabe que as aminas são bases de acordo com a teoria de Lewis, né? Porque tem par de elétron livre e podem compartilhar aquele par de elétron. Beleza? Só que o detalhe aqui é o seguinte, a gente pode escrever a água tranquilamente desse jeito aqui, ó. A água pode ser escrita como H+ ou H-. Então, o par de elétron livre ali da amina, tá? Então, atenção com isso. O par de elétron livre da amina vai pegar esse hidrogênio e aí a gente vai romper essa ligação aqui, ó, porque o hidrogênio vai se ligar aqui com o nitrogênio, tá? Essa ligação aqui é rompida e aí a gente vai ter a formação de dois íons aqui nesse processo. Primeiro íon, CH3, ligado em NH, atenção, ó, não eram dois hidrogênios? Vai se ligar mais um, então fica NH3. Como que vai se ligar aqui ao hidrogênio positivo? NH3+. Beleza? Só que além desse NH3+, galera, a gente vai ter aqui, ó, OH-. Então o cheiro característico que a gente observa para os peixes é devido à presença dessa amina aqui. Só que essa amina, galera, tem caráter básico. Aí uma galera vai lá, come peixe com as mãos e tal, e taca água, achando que vai tirar aquele cheiro das mãos. Não vai sair. E por que não vai sair, galera? Porque a água tem caráter neutro, e isso aqui é básico. Para remover, galera, o cheiro de algo que tem caráter básico, eu devo adicionar algo que tenha caráter ácido. Beleza? Agora, por favor, não vacila. Tu não vai adicionar ácido sulfúrico na tua mão, porque senão ele sai destilado, né? Tu vai colocar aqui, ele vai sair destilado. Mas olha só, o detalhe que a gente tem aqui, pessoal, tu tem que pensar é o que está presente na nossa vida cotidiana que eu posso utilizar para remover esse cheiro das nossas mãos. Aí a gente poderia pensar em coisas viáveis, coisas que não vão fazer mal para a tua saúde, coisas que não vão causar prejuízo para o teu organismo, tá? E o que a gente poderia utilizar então, galera? Poderíamos utilizar vinagre. Poderíamos utilizar, por exemplo, o suco de limão, né? Por que vinagre e suco de limão seriam coisas viáveis, galera? Porque é o seguinte, ó, suponha que você use vinagre. Quando você taca vinagre ou taca suco de limão na tua mão, você está jogando compostos que têm caráter ácido. Você está jogando compostos que fornecem H+ para o meio. E quando a gente fornece o H+ aqui para o meio, ó, o H+ adicionado pelo vinagre ou pelo limão, tá? Vão consumir esse OH-, diminuindo a concentração dele.
E quando o H+ consome o H-, consumiu o produto, tirou o produto, o equilíbrio desloca para os produtos. Você vai consumindo a amina, tá vendo? Quando o equilíbrio desloca do reagente para o produto, você vai consumindo a amina. E à medida que você vai consumindo a amina, você vai tirando o cheiro característico dos peixes das suas mãos. Deu para pegar a ideia? Beleza. Agora, será que faz sentido eu colocar bicarbonato de sódio na minha mão? Não, porque o bicarbonato de sódio tem caráter básico. Se o bicarbonato de sódio tem caráter básico, eu não vou remover o cheiro das aminas. Beleza? Eu tenho que adicionar alguma substância que tenha caráter ácido. Por isso que a gente pensaria no suco de limão, a gente pensaria no vinagre, beleza? Em coisas que têm caráter ácido. Tranquilo, galera? Beleza? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ficou um pouco longo, tá? Eu vou pegar as questões, vou definir com vocês na próxima aula a influência da pressão e da temperatura e a gente finaliza fazendo questões de deslocamento. Vale a pena a gente fazer questões disso aqui, galera. Cai pra caramba, tá? Então vamos ficar ligado com isso. Beleza? Então, ó, tem muitos outros contextos, a gente falou de sangue, dente, peixe, tá? Mas tem, por exemplo, recifes de corais, que envolve deslocamento de equilíbrio por concentração, tá? A gente poderia pensar em outros eventos, muitos mesmos, tá? Tipo indicador ácido base, que é a mudança de cor, tá? Pelo deslocamento de equilíbrio envolvendo concentrações. Só que, com o que a gente viu, você já tem tudo aí, galera, sendo suficiente para que você consiga resolver qualquer problema de deslocamento de equilíbrio envolvendo concentrações. Tranquilo? Então, ó, estamos juntos. Qualquer coisa, contem comigo, tá? Estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera!